Começando mais um Papo Reto para você, e hoje o Papo Reto é com ela, Carol Nader. Tudo bem? Obrigado por você ter aceito aqui o convite. Obrigada a você pelo convite, Adriana, é uma honra estar aqui, é um desafio também, vamos lá. Carol, você é nascida em Vinhedo, você é de Vinhedo ou você veio para cá? Nascida em São Paulo e cresci em Osasco, mudei para Barueri e estou aqui já faz uns anos. Qual a sua formação? O que você trabalha em quê, Carol? Sou advogada com pós-graduação em contratos, mas parei de trabalhar quando eu tive a Alícia e fiquei me dedicando só à maternidade. Emendei a Alícia no Gael, eles têm pouquíssimo tempo de diferença e estava me planejando para retornar ao mercado de trabalho agora, depois que o Gael foi para a escolinha. Ele fez um ano, começou a escolinha em fevereiro e em março estava doida para ir com tudo, voltar para o mercado, e veio a pandemia. Aí veio essa pandemia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim. Da pandemia, mas antes eu queria que você falasse assim, você tem um Instagram, tá aqui, tô colocando aí pra galera ver aí o seu Instagram. Por que esse nome aí no Instagram? Porque eles são realmente as minhas vidinhas, né? Podia ser minhas vidonas também, porque são tudo pra mim. Eu nunca tive intenção, nunca tinha tido nem Instagram pra começar. E aí o padrinho da Alice, um dia eu queria falar um parabéns pra ele, ele não é de Facebook, eu sempre fui total Facebook, e eu entrei lá pra fazer um parabéns pra ele. E o aplicativo é muito inteligente, né? Então, quando eu voltei pro aplicativo pra ver se ele tinha falado alguma coisa, respondido, visto meu parabéns, já começou um monte de Insta de bebezinho, Insta materno, e ali eu encontrei uma rede de apoio, fiquei e nunca mais saí. E você fala de redes sociais, tal, e é um assunto que não tem como fugir. Você é moderadora de um grupo na cidade. Como começou isso? Como começou o gosto de você moderar grupo? Fala pra gente. Nunca tive intenção também. Eu comecei a interagir com o pessoal da cidade lá no movimento Consciência Limpa. Aí na campanha do Bolsonaro começou aquela polarização, a Carol Abílio criou outro grupo, e nós, ali o Consciência Limpa tinha a maioria das pessoas de esquerda, né? E ela criou um outro grupo, me chamou para ir para lá e para ser administradora, moderadora, e lá fiquei. E como que é moderar? Porque assim, eu percebo que os moderadores, conversei com o Pet, conversei com alguns moderadores, eu percebo que assim, às vezes as pessoas descarregam em vocês, né? Aquela raiva, eu já sou também do tempo do Orkut, então a gente já vem nessa briga de grupo já faz tempo, né? E às vezes você fala, foi o moderador que excluiu, foi o moderador que tirou. Como que você faz isso aí? Não é fácil, né, Adriano? Porque o limite, assim, é uma linha muito tênue entre a censura, e no meu grupo tem inclusive a censura no nome, né? Entre a censura, mas é necessário, porque às vezes tem pessoas que se excedem, que levam muito debate para o lado pessoal, então a gente procura não falar de pessoas, palavras agressivas, né? Porque a ideia é que lá seja um espaço de debate, de amplo debate e de alto nível. E às vezes o próprio post, do jeito que ele começa, quem lê já tem uma leitura ofensiva e a resposta é agressiva, né? Aquela coisa ação e reação, causa e consequência. Então, muitas vezes a gente acaba assumindo aí esse papel de, nossa, você não autorizou o post. Qual é o limite? Na sua opinião, qual é o limite? Quando você vê alguma coisa e fala, bom, aqui eu já tenho que intervir ou tirar alguma coisa. E quando você tira, você avisa a pessoa, tô tirando ou não? Como que é? Você tira e pronto, acabou. Tem algumas regras, né? Então, quando foge da regra, eu tiro e pronto, acabou. Porque a regra é clara, como no futebol, né? Então, tem dia certo para fazer publicação de divulgação, embora agora com a pandemia a gente abriu isso bem mais para estimular e ajudar aí o pequeno comerciante principalmente, mas palavras de baixo calão, palavras ofensivas ou post pessoal, você quer dar algum recado para alguém específico, faz na sua página, não precisa ser no grupo, né? E aí assim, principalmente a questão pessoal, e uma coisa que eu acho de todos os grupos, Carol, é a rotulação. Quando alguém já rotula alguém fala alguma coisa, a pessoa já cria um rótulo, você é isso, ou você é aquilo, e parece que a partir daquele momento, então, você está falando isso porque você é advogada, por exemplo. Sim. A pessoa rotula e aí a pessoa você não vem falar de meio ambiente que você não entende, porque
Tem muito isso também? Tem, mas isso não é uma característica dos grupos, é da sociedade e da forma com que as pessoas se expressam no geral, né? Por exemplo, as pessoas me viam muito como bolsonarista, né? Pela forma que eu me colocava e me expressava desde a época da campanha do Bolsonaro. Mas veja, em 28 anos de vida pública, eu nunca tinha votado nele. Né? E de repente as pessoas me olhavam como super bolsonarista. Não era um problema só das pessoas, talvez era meu, da forma de me comunicar. Então, isso acontece. Rótulo é inevitável, não só no grupo, mas na vida, né? E até que ponto isso me incomoda? Não me incomoda. Tem gente que fala, até hoje, você é bolsonarista, você é isso, aquilo. Eu nem entro mais muito nesses debates, né? Eu deixo pensar, porque o tempo mostra o que você é, o que você pensa, e nada em algumas situações, nada que você fale vai ser suficiente. Então, deixa o tempo passar e as pessoas vão enxergar e, enfim. Aí, nós estamos vivendo um momento ímpar. Qual é a opinião da Carol? Qual é a sua opinião com tudo isso que está acontecendo no mundo? Com relação à pandemia, né? Isso. Acho que é talvez o maior salto evolutivo que a gente poderia vivenciar, assim, né? Eu tenho certeza que é um salto na humanidade. Muitas pessoas acham que não, que quem era bom vai continuar bom, quem era ruim vai continuar ruim. Eu acho que é uma oportunidade única de a gente ver o semelhante como realmente irmão, como, né, de olhar para o problema do outro e a dor dele ser minha também. É uma oportunidade única. É difícil demais, está sendo para mim, está sendo super. Eu já fui 2 vezes parar no UPA com crise de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido antes na vida, embora já tenha passado algumas situações muito difíceis. Nunca tinha chegado nesse extremo, né? E cheguei, saí de giro completamente, e isso é normal, faz parte, né? Ninguém espera, nossa, o que você vai fazer em 2020? Vou passar por uma pandemia. Não existe, ninguém pensa, e nem se programa, e nem se planeja. Mas enfim, uma oportunidade única de crescimento pessoal, de olhar para o outro, de olhar para si mesmo, de prestar atenção em quem está à sua volta, na própria família. Nessa briga hoje, é que eu falo briga porque é um debate enorme da sociedade, do fica em casa e o do sai de casa, né? Você tem uma parte da sociedade, eu achei até bacana no Papo Reto com o Carlinhos Nani, que ele falou, olha, tem um exemplo aqui e tem um exemplo aqui, realmente. Tem um pessoal falando assim, não, fica em casa, não é pra sair e tal, e aí o governador agora, algumas medidas, tá errado, tal. E você, o que você acha nessa questão do fica em casa, do sai de casa? Como que você tem... Acho que é fácil você falar fica em casa quando você tem casa, quando você tem uma renda fixa, né? E uma série de coisas. Eu acho muito séria a questão da pandemia, mas nem todo mundo tem a possibilidade de ficar. Então quem pode, fica. Quem precisa, sai. Né? Eu vejo pessoas muito radicais e na própria rede social, não, porque fica em casa, e eu particularmente não conheço nenhuma família que a família inteira ficou em casa. Inclusive de quem é muito radical e que fala assim, sabe, bom, mas você está saindo para trabalhar, mas o decreto permite, mas não te obriga, entendeu? Você sai. E aí você vai criticar o pai de família, marginalizando, tratando como bandido, porque olha, você é responsável pela morte de um idoso e disso. Não é assim. Quem pode fica, quem precisa sai. Tão simples quanto parece. Acho que essa questão do olhar para o outro e enxergar realmente que a vida do outro, né? Eu vi uma ilustração de vários barquinhos. Estamos todos no mesmo barco? Não estamos. Então, né, deixa a pessoa ir e remar do jeito que ela precisa remar. Ninguém quer expor a própria família ao risco, né? Eu segurei meu marido em casa 15 dias. Depois não tinha mais como, porque nós não temos renda fixa e ele precisava trabalhar e, enfim, a vida precisava continuar de alguma forma, né? É muito complicado esse julgamento das pessoas. O que eu vi nessa coisa do fica em casa ou sai de casa, o julgamento das pessoas beirando a crueldade, assim, né? Tratando como irresponsável o pai de família que está saindo porque ele precisa. Quem que não queria ficar em casa cuidando dos filhos e super protegido? Não, porque quando o pai de família sai, ele acaba trazendo a exposição para dentro de casa. E não é isso que nenhum pai de família quer. Então eu acho exatamente isso. Quem pode fica, quem precisa sai. E quem sair, né, Carol? Sair com os cuidados necessários. É essa questão de cuidados, o quanto que isso mudou, né? Eu vejo no mercado, eu até falei sobre isso, né, as pessoas cortando os frios e sem luva, sem máscara, conversando muitas vezes comigo, porque eu chego lá e converso, tá? E cortando os fios. E eu pensei, nossa, sabe, não tinha que estar de máscara?
Tinha. Independente da pandemia, tinha. Então, acho que isso tudo serve também para a gente olhar e prestar atenção em alguns cuidados básicos que tem que continuar independente da pandemia passar. Né? É um novo, eu costumo dizer que é um novo normal agora. Sim, com toda a certeza do mundo. Vamos mudar hábitos, quebrar paradigmas, a pandemia veio para isso também. Né? Carol, tem uma parte aqui no nosso papo reto que é o fala na cara. E eu vou te perguntar algo, você fica à vontade. Se você quiser falar, você não vou responder isso, você fica à vontade. Eu vou responder. O coronavírus chegou em Vinhedo. Você desejou que chegasse na Câmara Municipal? Não. Eu fiz uma piada que pra mim foi exatamente só uma piada. De extremo mau gosto, hoje eu reconheço, foi de extremo mau gosto, mas pra mim foi só uma piada. Vou te dar um exemplo que parece banal, mas muito real. Eu tenho pânico de lagartixa, mas se alguém der uma chinelada na cabeça da lagartixa, o meu sentimento vai ser de aperto no coração, não de alívio. Eu não desejo mal nem pra uma lagartixa, que é a coisa que eu mais tenho medo nessa vida, assim, né? Então foi uma piada de extremo mau gosto, assim, eu recebi num grupo de WhatsApp, e do mesmo jeito que eu recebi, eu repassei, eu adaptei, porque ela falava do STF, eu adaptei para a Câmara. E tinha também de Brasília, né? Tinha de Brasília. Eu só adaptei, eu recebi num grupo lá que tem mais de 150 pessoas e não teve nenhuma consequência, eu achei graça rir. Mas foi assim uma idiotice. Foi uma brincadeira de extremo mau gosto, mas que bom que aconteceu, porque eu aprendi muito com isso, Adriano. Muito, você não faz ideia o quanto. Então, quando eu fiz a piada e começaram umas reações negativas, eram de pessoas, a princípio, de pessoas que já não gostavam, que tinham algum problema comigo, assim, de internet, já tinham tido alguma coisa antes, e que eu conhecia as pessoas, assim, eram pessoas que eu via, assim, fazendo muitas piadas, piada com anão, piada com pessoas gordas, piada com... de várias coisas que eu falei, não, isso é hipocrisia. A primeira reação que eu tive foi essa, falei, tá tendo um julgamento excessivo, porque essas pessoas também fazem piadas com coisas racista, homofóbica, com anão, com raça, e tá tendo um julgamento excessivo aqui. Aí o Edu me ligou. O Edu já é uma pessoa que eu admiro demais, respeito demais, pô. Aí, pensei, nossa, Edu, fiz uma piada de mau gosto, desculpa, foi mal, tal. E ele me falou assim, Carol, o que você fala ecoa, tem que tomar cuidado. Óbvio que eu não falo alguma coisa na internet achando que ninguém vai ler, mas eu não achava que tinha aquela repercussão, que aquilo fosse chegar como chegou na Câmara, nos corredores, assim, eu fiquei atônita. Eu falei, nossa, e aí eu me senti muito mal, né, porque eu vi, o Edu preocupado com isso, tanta coisa acontecendo na cidade, passou um pouquinho, o Nil me ligou, Carol, o pessoal tá meio chateado. Eu falei, nossa, que merda, desculpa, foi mal, vou pedir desculpa aqui, não era essa a ideia, desculpa mesmo. Enfim, Adriano, a gente aprende errando, né? Não tem outro jeito, é o melhor jeito de aprender é esse, eu pedi desculpa. Eu fiquei muito chateada quando eu encontrei pessoas que eu gosto e que falou olhando no meu olho, falou, Carol, fiquei chateada mesmo. Eu quase chorei, porque eu falei, que foi uma piada, eu jamais ia desejar isso. Embora, quando tudo aconteceu, foi antes do carnaval, né? Então, a princípio eu fazia uma análise rasa, assim, porque aquilo ainda estava só lá na China, só numa cidadezinha, não tinha chegado aqui, não era essa coisa mortal que o vírus se tornou ainda, né? Então, eu comecei, a princípio, eu falava, não, falar para o que é um chinês tossir na Câmara é uma questão... Não necessariamente ele está doente, não necessariamente ele mata. E as pessoas começaram a levar para esse lado. Não, você desejou a morte. Eu falei, não. Num momento eu até cheguei a pensar que estava tendo um julgamento excessivo. Depois eu vi que foi uma baita de uma idiotice. E isso me ensinou demais. Eu mudei bastante o meu comportamento na internet e na vida depois disso. Pedi desculpa, vou pedir de novo se alguém ainda se ofendeu com aquilo, se alguém ainda continua ofendido, desculpa mais uma vez. E eu percebi que eu errava, fazia algumas coisas que eram completamente desnecessárias, né? Então, vou dar um exemplo aqui, quando eu ia fazer algum post, falar da prefeitura, falar do Jaime, às vezes eu falava, seu Jaime, Jaiminho,
desnecessário completamente, né? E aí eu escuto muitas pessoas, a gente fala, você é arrogante, prepotente. Não sou, eu escuto as pessoas. E o Rodrigo Paixão, outra pessoa que eu admiro pra caramba, ele falou assim, Carol, não fala de pessoas, fala da instituição, né? Isso levei pra vida e trato as pessoas com respeito. É claro que às vezes eu ainda falo alguma coisa que alguém se incomoda, mas aí é porque é a minha opinião. Isso. Mas vai ser sempre de forma respeitosa, esse tipo de piada. Depois, até de algumas piadas que eu leio, eu nem dou risada, mas que eu penso, ai meu Deus, se eu clicar aqui no ha-ha-ha, já pode ter uma baita de uma repercussão. E a gente tem que ser responsável por que a gente fala, não só na rede social, mas fora dela também, né? E isso serviu, assim, mudou meu comportamento desde Você então. aprendeu com isso? Muito, a gente aprende com os erros, não tem jeito, né, Adriano? E foi errado mesmo. No começo, a primeira reação que eu tive foi de pensar assim, antes, né, eu falei, tá, vou pedir desculpa. Quando é que a Câmara vai fazer um pedido de desculpa por outras coisas que eu me ofendi como munícipe, que eu me ofendi como população e que eu vejo a população ofendida também? Nunca vai vir um pedido de desculpa de lá, mas tudo bem, tenho que respeitar a instituição e independente disso, do que vem de lá, daqui não pode partir agressão, nem nada que vá para esse caminho aí que não era o que eu imaginava mesmo, foi só na minha cabeça, foi a piada, eu nunca desejei o mal de ninguém que está lá. Inclusive tem pessoas que, embora de lados opostos, né, porque eu tenho uma postura bem clara na rede social de oposição, e mesmo pessoas da base eu respeito, admiro e gosto, assim, sabe? Não tem alguém, nem na Câmara, nem fora da Câmara, para quem eu desejasse o mal, assim, olha, de verdade não tem. Aí, Carol, eu queria que você aproveitasse esse vídeo para deixar uma mensagem. Eu peço pro pessoal até fechar com uma mensagem para as pessoas que te conhecem, que estão vendo, para as pessoas que não te conhecem, passaram a te conhecer agora, aí, depois desse vídeo. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Eu queria assim pedir de coração que as pessoas aproveitem essa oportunidade que a gente está vivendo, da pandemia, da dificuldade de olhar de verdade para o próximo, de olhar de verdade para si mesmo e pensar, acho que nunca a morte esteve tão próxima de todo mundo, né? E quando você fica muito perto assim da morte, do fim, você começa a ressignificar algumas coisas e você começa a repensar se está valendo a pena a sua passagem, o que você está fazendo de muito bacana, o que você está construindo, né? Eu acho que agora é hora de mais do que nunca de a gente pensar em como a gente pode ser útil para o próximo, para a sociedade, para melhorar o lugar que a gente vive, a vida das pessoas à nossa volta e fazer a diferença. Sabe aquela coisa que do ninguém solta a mão de ninguém? Agora, mais do que nunca, é a hora mesmo de ninguém soltar de verdade. Carol, queria agradecer você por esse tempinho aí que você tirou pra gente. Obrigado mesmo. E assim, dizer que eu imagino o quanto que é difícil essa questão de moderar grupo. As pessoas acham que é fácil, às vezes fala, poxa, uma pessoa é só a pessoa ir lá e falar assim, não quero mais, mas é algo que é gostoso, é prazeroso, só que também é difícil porque às vezes as pessoas falam assim, tirou porque não gosta de mim, me tirou porque tem alguma coisa pessoal comigo. Então isso não é fácil, não é uma tarefa fácil. Então assim, obrigado por você ter aceito e aí você fica à vontade para as considerações finais. Quero pegar esse gancho que você falou que não é fácil, de fato não é. Mas a rede de apoio que eu construí na internet, seja no Instagram, seja no Facebook, é o que faz diferença nos meus dias. Porque a maternidade, em alguns momentos, ela é muito solitária, né? Porque você não conversa com o bebê, né? Aquela coisa, você conversa com aquela vozinha até de bebê. Então eu tive a Alice logo depois do Gael e em casa com eles, minhas vidas, literalmente, amo ficar com eles, mas em alguns momentos eu me sentia, eu queria falar de alguma coisa que não fosse fralda, o preço do leite, o pico de crescimento, o dente saindo, e aí eu construí redes de apoio de pessoas que fazem de verdade a diferença na minha vida, e que eu nem conheço muitas delas pessoalmente, e que, eu fico um dia sem aparecer na rede, a pessoa já me chama no WhatsApp e fala, aconteceu alguma coisa e tal. Então eu construí amizades, eu era uma pessoa que lá atrás eu não acreditava em relacionamento virtual, né? Sempre, eu falava, o que é isso?
Mas hoje, os relacionamentos virtuais, para mim, na minha vida, tem o mesmo peso das minhas relações pessoais e das pessoas que eu conheço mesmo. Fez toda a diferença e faz até hoje, e eu sou muito grata por cada uma dessas pessoas com quem eu interajo todos os dias quase, e realmente é uma família. Legal. Carol, muito obrigado. Obrigada a você. Gente, falamos com Carol Dader aqui no Papo Reto. Até a próxima, pessoal.